Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que passou para a próxima fase do Super Mundial de Clubes em primeiro e agora vai enfrentar o segundo colocado do outro grupo, que é justamente o time do Botafogo, hein? Vamos ter um confronto de brasileiros nas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, favoritismo e tudo mais, o palpite aí da mídia para esse jogo? Então assista esse vídeo até o final. Se o Palmeiras achar, e já aconteceu isso no Brasileiro e na Libertadores, não foi? Exatamente. Dentro de casa. Exatamente. E quem está fazendo o Palmeiras não passar nas oitavas é o treinador. Cara, tudo que ele fez nesses últimos, em relação aos jogos, ele só fez besteira, Veloso. É verdade. O Abel, eu não estou entendendo, cara. Eu realmente, ontem eu estava acompanhando o jogo, eu não entendi a escalação, né? E o Abel, depois do jogo, ele fala, não, a culpa foi minha, eu errei. Mas só que assim, não é um jogo que ele está errando. Ele vem numa sucessão de erros que normalmente a gente não vê ele errar. E você citou aí que a gente estava conversando, o jogo do Flamengo, que era o jogo mais importante do primeiro turno do Palmeiras, líder do Brasileiro, ele põe o Mike de ponta direita. Tudo bem, ele já usou o Mike de ponta direita. Só que nesse momento aqui, um setor do campo, uma posição que ele mais tem opções é do lado direito do campo. Ele tem o Felipe Anderson, ele tem o Estevão, ele tem o Alan, ele tem todo mundo. Ele vai de Mike num jogo que o Palmeiras precisa ganhar do Flamengo. É uma outra coisa empatar também. Em casa. Veloso, aí vem o Murilo. Ai, eu vou sonhar que eu vou fazer gol do Cristiano. Lá, não sei. Aí o outro Estevão. Machucou. Aí o Estevão vai, não, olha, eu nem dormi, porque. Aí... Ah, dá licença, pô. Jogador de futebol fazer isso. Pô, você tá de brincadeira, irmão. Não, eu não sei. Tá meio estranho o negócio que tá acontecendo lá. Aí contra o Al-Ahly ele tinha que jogar o Maurício e o Flaco Lopes, né? Ele colocou os dois no intervalo. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo, com as alterações, ganhou o jogo. Ontem... E é difícil você ver o Palmeiras tomar gols nesse sentido. Não, o primeiro gol que tomou não pode tomar. Não, mas estão aberto até o do... Olha só. Pô, o primeiro gol é uma coisa assim, é uma coisa de quem não está treinando, de quem não está se condicionando, porque você fica empolgado com o Mundial. E aí é uma dor de cotovelo para mim, que sou corintiano. Aí, ó. É dinheiro, por não sei de quem, é pagar não sei quem, é dinheiro de crime organizado, eu não tenho isso aqui. O Memphis Depay que botou eu de palhaço. Ô Memphis, você acha que eu não sei que você fez a música, o Neymar, e me colocar? Tá tudo bem, a resposta tá aí, você é campeão brasileiro? Você é campeão da Supercopa? Eu sou campeão brasileiro, Supercopa, Paulista, 228 jogos pelo Corinthians, 24º artilheiro da história, gol de título. Por que você, Memphis, perde de mim? Que, por sinal, você é o palhaço. Você é o grande palhaço, diga-se de passagem. Aí você não organiza seu time. Você toma os gols que você não está acostumado. Contra o Inter de Miami, os caras jogam contra pedreiro, não? Eu ia chegar na condição do Veiga também, né? O Veiga, nesse momento, não pode ser o titular do Palmeiras. Eu acho que o que aconteceu com esse cara, Veloso? O Palmeiras não está no momento legal. Acho que não está no momento. Não sei se é muito tempo no time. É muito tempo no time. Não sei se ele está sem confiança, mas o Veiga que a gente está vendo não é o Veiga que a gente está acostumado a ver. E é um momento. O problema do Mundial é que não dá para recuperar um jogador dentro do Mundial, porque poderia ter ficado fora ontem. Pode ficar fora sábado. Então não dá para você colocar um jogador que não está no momento bom para que ele se recupere no Brasileiro. Mas aí vem uma coisa também, né? Vem uma coisa... Bota quem está bem nesse momento para o time classificar em frente. Mas ele é o maior responsável do Palmeiras. Só que ele quer recuperar o Veiga, que eu acho justo. No Brasileiro. É o craque do time. É o brasileiro. Isso. O brasileiro ele recupera o cara. Só que aí ele é mas ele é aquele cara que quer ser o protagonista de um jeito, até que ele muda até a personalidade dele. Quando ele muda a personalidade dele, o chorão, porque ele é o chorão agora, né? O grande chorão aí da televisão, do futebol mundial é o nosso querido. E hoje a gente tem, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que graças a Deus a D1 Fitness, né, conseguiu todos os aparelhos para o Balotelli, né? D1 Fitness, não é D1 Fitness? É D1 Fitness, Cascão, você está errado. D1 Fitness conseguiu todos os aparelhos para o Balotelli, que é um dos maiores atletas do Decathlon, que está aqui do lado, aqui, pode mostrar ele aí. Está o Balotelli ali, está a Luísa também ali, ó. A Tamara está ali. Ali é o pai do Neymar,
que veio querer me recepcionar, tá aí o pai do Neymar, né, querer fazer as pazes comigo, tá aí. Mentira, esse é o Sidney Fraioli, da Rádio Craque Neto, tá ali o Balotelli, tá ali a Luiz, tá todo mundo da D1 Fitness, que graças a Deus, pelo aquilo que a gente viu, né, tá tudo bem, Cascão. E aí, eles conseguiram todos os aparelhos para os atletas olímpicos. Pros atletas, lá tem 4 atletas olímpicos ou 5. Já passaram 12 em Guarulhos. E hoje eu vou para Guarulhos para entregar todos. Obrigado, André da DX Fits, dos pisos, que também doou para mim. Você não sabe o que a gente tem que fazer. Primeiro, dizer para o Memphis que eu não preciso do seu dinheiro para fazer isso. Eu tenho pessoas que são boas. Eu tenho pessoas que fazem isso de uma maneira legal. Eu nunca quis falar das coisas que eu faço fora. Eles sabem aí, tá tudo certo. Mas isso é uma coisa de tanto amor, de saber que um atleta olímpico precisa disso, porque a gente está vendo futebol aqui, aí você pega jogador que não joga nada, tipo, pega o Memphis, que ganha 6 milhões, Neymar ganha 105 milhões em 5 meses. Você pega os jogadores que ganham fortunas. Vocês não sabem o que representa um atleta olímpico. Vocês não têm ideia. Então, graças a Deus, a D1 Fitness fez isso para nós, doando todos os aparelhos, e a gente vai mostrar aos poucos. E é isso que é a diferença da Band para outras televisões, ou outros canais de televisão. É você poder exercer isso de uma maneira legal. Então, quando a gente vê esses atletas lá de ponta, jogando, aí Inter de Miami, Palmeiras, e aí você fala assim, nossa, que falta de vontade, né? Vai ver um atleta olímpico que ele faz. Vai ver um atleta olímpico que não tem material para que ele possa desenvolver para ganhar medalha. Aí vem um comentarista e fala, ele poderia ter sido melhor. Ah, mas melhor você sabe? Você ajudou? Você faz os caras ter o que a D1 Fitness fez para mim e para os atletas? Não, mas a gente vai mostrar tudo isso. Em relação ao gol contra aí, gol contra. E será que ninguém viu o cara que estava comentando que foi jogador de futebol? Será que você não viu que foi gol contra, cara? Será que você não viu que o Paulinho não dá para chutar a bola daquele jeito? É impressionante. E o Maurício, que deveria ser titular, Souza e Léo. Com certeza, craque. O Abel tem sido teimoso, quase perdeu. Quase não, né? Ele quer ser protagonista, Souza. Ele perdeu a Libertadores quando ele insistiu em não colocar o Endrick. Quase perdeu o brasileiro daquele ano. Quase perdeu o brasileiro daquele ano. E deixou o Fluminense ganhar a Libertadores. Exatamente. Não foi? O Fluminense está lá. Por isso que o Fluminense está lá. Nada contra o Fluminense que joga hoje. Ele tem que ganhar o jogo hoje, né? Se perder, pode estar fora, né? Precisa. Se empatar, tá dentro. Se empatar, tá dentro. Se empatar. Se perder, tu pode ficar de fora. Mas o time que eles vão jogar tem 3 pontos. Se os caras ganharem, vão para 6. Exato. O que me chamou a atenção ontem foi o domínio. O que chamou a atenção? O domínio ontem do Inter Miami. Não foi só o empate. Foi o domínio. O Palmeiras só conseguiu Mas jogar. teve esse domínio porque o Abel foi péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, que está no céu. Você tem um que, volante... Por sinal, acabaram com a vida do Paulo Roberto Martins, né? Por que será, né? Você trouxe um volante que fez gol em clássico, estava jogando muito bem, que é o Emiliano. Ele tira o cara e bota o Evangelista para poder jogar. Tem o Maurício que está pedindo passagem, marcar o Messi ainda. Não, e na hora do gol do Soares, é ele que perde a bola. O Soares passa por ele. Passa por cima. Facilidade. Então o Palmeiras só conseguiu jogar ontem, e eu discordo totalmente do Abel quando ele fala, não, eu prefiro jogar feio e ganhar o jogo. Eu prefiro ganhar o jogo jogando bonito, e você tem time para isso hoje. Não, tem time, e você tem 2 atacantes que eu paguei 150 milhões de um e 130 do outro. São 300 milhões, que é o dinheiro do menino. Que é o dinheiro do Estevão. Os 300 milhões que ganhou, e vai ter as bonificações, depois o Léo me ajuda em relação a isso, são 300 milhões e 2 jogadores, que quem está dando resultado? Maurício, que joga muito, e o Flaco Lopes. Porque o treinador não consegue fazer jogar. Pode falar, Léo. Um deles só pode jogar meia hora, dito pela própria comissão técnica. No caso do Paulinho, não tem condição física de jogar mais tempo do que isso. Ontem até atuou um pouquinho mais, mas estou muito com eles. Quanto à utilização do Emi Martínez ontem. O primeiro volante, um cabeça de área, era essencial. O Palmeiras não conseguiu encaixar a pressão na saída de bola do Inter Miami. Baixa bastante para se defender, não é um time com uma idade baixa, é um time muito experiente. Então, no momento que perde a bola, Messi e Soares não vão pressionar o Palmeiras no seu campo. O Palmeiras teve muita dificuldade nesse encaixe defensivo. Se você tem, gente, só deixar bem claro, né?
A verdade não quero nem colocar, a culpa é dele, é sempre assim, mas você ter um elenco como esse e fazer seu time quase perder a chance de ser o primeiro no grupo, e você enfrenta o Botafogo, hein? É o Botafogo, irmão, campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro, time do Wilson Gotardo, que está comentando na Sport TV, arrebentando na Sport TV o Wilson Gotardo de Santa Bárbara do Oeste, um dos maiores zagueiros que eu joguei. E agora você, que um baita do zagueiro. Aí você, tudo bem, você tem o Inter, se jogar do jeito que jogou com o Inter de Miami, se der a chance que deu pro Al Hilal, se jogar desse, não passa do Botafogo. E para passar do Botafogo, vai ter que jogar muita bola, Souza. Porque para mim dá Botafogo. Pelos jogos que a gente está vendo, esse Palmeiras acontecem umas coisas com ele que ninguém explica, né? Essa é a realidade. Então, o Botafogo joga melhor hoje, isso é fato. Se o Palmeiras estivesse nesse grupo do Botafogo da forma que está jogando, provavelmente não classificaria. Então, o Abel precisa rever os conceitos dele e colocar o time ideal para poder jogar. Uma coisa, muito bem falado por vocês. Se tem uma coisa que vai acontecer e que se ele não passar das oitavas no sábado, 1h da tarde, a responsabilidade vai ser toda dele. Porque é ele que está fazendo o time do Palmeiras não jogar. O Palmeiras só tem uma jogada. É jogar a bola no Estevão e torcer para que ele faça a jogada sozinho. Não tem infiltração. Aí entrou o menino, o Alan, que é da base. Aí ele é meia, meteu uma bola pro Paulinho, mas só tem... Enquanto não tem um cara criativo, que é o Maurício hoje, que ele não coloca para jogar, o time vai ficar sofrendo. Que de novo foi essencial para uma vitória. Meteu o gol, né? Fez o gol do empate. Souza. Vai ficar sofrendo, porque ele insiste em jogadores que não tá... O Veiga é um grande jogador, o cara tem números expressivos, é ídolo do Palmeiras, mas não tá bem. O Maurício tá pedindo passagem, não é da agora, é desde o Paulista. Mas por que você acha que ele faz isso? Porque ele quer ser o protagonista ou porque ele quer ser o chorão? Porque se ele viu que ele tá errado, ele já falou que ele tava errado no outro jogo. Aí ele não corrigiu pra esse... Pelo amor de Deus, então... Não, mas aí eu vi muito treinador fazer isso, e pra te ter a glória do segundo tempo das substituições, e falar, pô, eu que consegui o empate. Eu acho que a gente sabe disso, né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, pode falar, Léo. No ponto da utilização do Veiga, concordo totalmente que o momento dele é péssimo, mas ele é o cara que coordena o Palmeiras no momento da saída pra pressão. O cara que geralmente fica com 2 jogadores adversários e que tem essa habilidade para conseguir marcar mais de um adversário ao mesmo tempo. Só que o Palmeiras não conseguiu coordenar essa pressão nem contra o Al-Ahly. Não coordenou por quê? Porque o Rafael não fez ou porque escalou errado? Porque os encaixes estavam errados. Quem que fez isso? Por exemplo, o Messi ontem tinha que ficar com o primeiro volante do Palmeiras. E o Messi ficou com um Piquerez, que tinha que sair para dar o combate longe da área que ele estava jogando. O Palmeiras não conseguiu encaixar a marcação em momento nenhum do jogo, principalmente na primeira etapa. Houve um momento no primeiro tempo que o Inter Miami rodou a bola por 3 minutos sem que o Palmeiras conseguisse recuperar a bola. Então o Palmeiras estava mal montado ontem. É que o Abel trouxe o time muito para trás. O Abel mas ele faz isso, né, Velão? Não, o Palmeiras faz pressão lá em cima. Eu sei, mas sempre roubou a bola. Mas ele traz, cara. Mas como ele armou o time ontem para começar o jogo, aliás, na entrevista ele falou que os primeiros 15 minutos o Palmeiras foi melhor. Não foi. Não foi. Porque ele começa o jogo com o Marcos Rocha aqui dentro, com o Estevão lá pelo lado e com o Facundo lá pelo outro lado. Então ele armou uma linha de 6 aqui. E aí o Inter de Miami ficou tocando a bola no meio. Sabe o que Messi. Você sabe o que mais me impressiona? Você tem Busquets ali para tocar, não vai pegando a bola. Num jogo como esse, se você deixar o time do Botafogo com o Igor Jesus, Savarino, com o Savarino, com a chegada do Alex Telles, com o Marlon Freitas, deixar do jeito que o Arthur que vai querer jogar agora. O Arthur que vai querer jogar do lado direito em cima. Se você não ganha, pra mim, dá Botafogo. Eu falei ontem pra Soraya, tava conversando ontem com o Ronildo. Mas e o Paris Saint-Germain? Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. O Paris Saint-Germain com 11 jogadores titulares é uma coisa. Com 5 jogadores titulares, como o Botafogo venceu, é uma outra coisa, completamente diferente. E jogar brasileiro contra brasileiro, do jeito que a gente tá vendo o Botafogo nos últimos anos, meu irmão, o Palmeiras não passa do Botafogo pra mim, Souza. Cara, pelo que tá jogando, provavelmente não. Apesar de Palmeiras acontecer, como eu falei aqui anterior, aconteceu umas coisas que ninguém espera. O que você quer dizer assim, como é que o Palmeiras consegue em 5, 6 minutos reverter uma situação de estar 2-0 e empatar o jogo. Sabe por quê? Porque o Palmeiras fisicamente é um time que voa. E ele só empatou o jogo porque não sei se o Veloso concorda comigo. Fisicamente tá porque voando. fisicamente o Palmeiras voa. O São Paulo voa fisicamente?
Não. Corinthians voa fisicamente? Não. O Santos voa? Não. Quem voa? Flamengo e Palmeiras. Mas voa fisicamente o time do Palmeiras, Botafogo irmão. também. E o Botafogo fisicamente é forte, meu irmão. É um time de contato. Craque, o único time que não fez gol no Porto foi o Palmeiras. O único time. O Porto ontem teve a peripécia de tomar Teve 4 o quê? gols. Peripécia. O que porra é que é peripécia? O que é, você que é bom nesse negócio? Peripécia foi um feito, né? Foi O que é, seus Feito? peripécias? O feio? Isso. Tem um feito de... De tomar 4 gols do Uma Awali. peripécia. Isso, exatamente. Eu tô lendo bastante, eu tô aprendendo com você. Você falou que era pra mim Não, ler. não, eu leio, mas essas coisas eu não sei o que significa. Não? Agora, eu acho assim, ó. O Palmeiras desse ano é melhor que o Palmeiras do ano passado. Tudo bem, O Veloso. Botafogo individualmente? é pior do que o time do ano passado. Individualmente? Mas você assistiu os jogos do Botafogo? Assisti isso, Ó, jogos do Botafogo. Ó, o time do jogos Botafogo. Palmeiras. Certinho, bonitinho. Teve chance de sair na frente. Teve ontem chance do de sair na Atlético. frente de novo o com a bola treinador. do Oblak. Tanto que faz parte do jogo. Isso, né? Mas é um time que tá muito bem E o posicionado. treinador do Botafogo vem com o mesmo time. Isso, Mesmo não time faz inteiro. besteira. Não, o mesmo time. Ele Fala, Léo. acertou Se o, time, Palmeiras, botou o time. se o Palmeiras voa no aspecto físico, o Inter Miami, por ter Suárez mais de 36 anos, Messi mais de 36 anos, Busquets, Jordi Alba, o próprio goleiro Ustari também tem mais de 36 anos, na reta final dos jogos eles caem. Então, há muito mais demérito do Inter Miami ontem, no fato do Palmeiras ter conseguido reagir, do que o próprio Palmeiras que mudou o desenho do jogo. E isso para você, Léo, para você, Souza, e para você, Veloso, tem algum significado, alguma coisa que o Botafogo possa entrar e ter o entendimento daquilo que aconteceu no jogo de ontem e trazer isso para o jogo de sábado, 13h? Ontem, a hora que acabou o jogo, eu peguei para reassistir o confronto do Brasileiro. Primeira rodada, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Foi Parque, 0x0. Mas foi um jogo que o Botafogo soube explorar muito as fragilidades do Palmeiras. Porque você já sabe se enfrentar os dois, né? E lá ele entrou. Era o primeiro jogo do Renato Paiva como técnico do Botafogo. 3 volantes, como ele tem jogado esses últimos 2 jogos contra o Paris Saint-Germain e Marlon Atlético de Freitas, Gregory E Alan. É, E mas Alan. naquele dia foi o Patrick de Paula contra o Paula. Palmeiras. Ah. Pivô do Igor Jesus muito forte para segurar a bola na Jesus frente. é monstro, quase fez o gol. Uma mudança inevitável que o Abel, para mim, vai ter que fazer. Acho que o Murilo não vai ter condição física Não, de jogar. vai. Tem que ser o Mikael e não o Bruno Fux. Porque o Mikael é um zagueiro de mais combate Na e verdade, os mais dois rápido. são lentos, né? Mas acho que o Mikael é bem mais rápido do que o Bruno Fux, para correr para trás e para duelos individuais. Eu acho que, apesar do Corinthians, por exemplo, na final do Paulista, o gol do Yuri Alberto ter saído por um erro do Mikael, acho que ele foi bem nos duelos com o Yuri. Tá. Então é um cara importante. A volta do Giai para a lateral direita, acho que é importante. A verdade é não fazer as besteiras que ele vem fazendo e botar o time melhor pra jogar. Não, Veloso? Eu não entendi. O Marcos Rocha ontem não jogou mal, mas não precisava do Marcos Rocha ontem, que se tem o Giai. Giai vem oscilando, o primeiro jogo contra o Porto foi muito mal, mas é o jogador titular da posição e que vem jogando bem. Então não sei se ele foi dar um susto, não foi nem um descanso, porque não dá para descansar num jogo que vale classificação. Não sei se foi um susto ali no Giai, que deve voltar e voltar Era bem. um dos pendurados também, né? Não, mas não dá para poupar pendurado Não dá, quando você não não dá. tem uma classificação Não dá. assegurada, garantida. Aliás, quase escapou ontem. Então deve voltar Giai, deve jogar. Eu acho que o Aníbal deve se recuperar para esse jogo. Só que tem uma coisa, Veloso e Souza. O Aníbal é importantíssimo. Quando eu disputo, quando eu entro pra jogar com o Paris Saint-Germain, tô falando nós como jogador. Não que o Léo não seja, porque o Léo é um monstro de comentarista hoje. Tá arrebentando. Então vamos lá, eu vou jogar contra o Paris Saint-Germain, certo? Meu irmão, eu tô com, A sabe? concentração é outra. A gente sabe disso. Sim. A gente sabe disso, cara. A gente tem esse entendimento. Aham. Né? Você vai disputar uma final, é uma coisa. Você vai disputar uma Copa do Brasil mata-mata, é uma coisa de um Campeonato Brasileiro de 30 rodadas, 38 rodadas. Tanto fora quanto dentro. Eu sempre, quando jogador, eu sempre quis jogar a primeira dentro de casa. Nunca quis jogar a segunda. Eu sempre quis fazer o resultado. Só que agora é um jogo. Eu enfrento o Botafogo, que foi vice-campeão brasileiro, que está num momento incrível com o Joe Textor, que está fazendo uma Copa Campeão brasileiro. do Mundo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e eu sei enfrentar o Palmeiras. E aí a gente fala muito do Palmeiras. Mas hoje, do que a gente está vendo na Copa do Mundo da FIFA, quem está jogando mais bola é o Botafogo. Ou não para você, Souza e Veloso? Pra mim, o Botafogo me surpreendeu. Ninguém esperava. Se tivesse que apostar, ninguém esperava o Botafogo classificar
em segundo no grupo que ele estava. Pô, perder o último jogo pro Sabe Atlético. que a maioria dos jogadores, quando perdeu pro Atlético de Madrid de 1-0, e também o treinador, falou assim, se eu tivesse falado que a gente ia classificar, vocês iam me esculachar. Os jogadores falaram, vocês achavam que a gente ia visitar o Mickey. Todos eles falaram isso, e é uma verdade. É uma realidade. E é uma realidade, só que os caras conseguiram classificar. E aí, é um jogo só. Empatou pênalti, certo? É. Empatou é pênalti. E pênalti, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, meu irmão, se eu contra o Inter de Miami não consigo desenvolver o futebol, não tem prorrogação. Não tem prorrogação, é pênalti direto, pelo menos o que eu sei. Eu não sei, vocês... Quem que tá em cima aí? Léo, Ricardinho? Vocês Que é o aí? formato do Mundial, no Mundial tem O que é? Se tiver oitava de final, eu não sou obrigado a saber. Talvez até seja obrigado a saber. Eu não sei, oitava de final se tem prorrogação de 15 minutos. Não sei, sinceramente eu não sei. Né? Se tiver, aí é pior até ter prorrogação. É o mesmo regulamento do E Mundial. outra coisa, né, craque? Outra coisa, o time do Botafogo tem elenco. O Botafogo muda e mantém a qualidade. Não vai ter, teoricamente, a facilidade que teve ontem quando sai Soares, sai Redondo e troca alguns jogadores titulares e aí o time cai de rendimento. Então precisa fazer um jogo que não fez ainda nesse Mundial, essa é a realidade, porque o Palmeiras não fez um jogo ainda perfeito. Da mesma forma que o Palmeiras poderia ter ganhado do Porto, o Porto poderia ter ganhado do Palmeiras. O Palmeiras jogou naqueles dois jogos... Não perca seus raciocínios. E eu, craque Neto, é o seguinte, nariz de palhaço. Eu tô no GE aí, que não faz tempo que eu não saio no GE da Globo, tá eu com o nariz de palhaço lá, com o Memphis colocou lá. Obrigado aí. Vocês não sabem aonde o meu nariz vai aí pro GE aí. Vocês aí. Vocês não falam da minha escola que eu faço, vocês não falam do Balotelli, vocês nunca falam nada de bom que a gente faz. Mas quando acontece, vocês querem like, né? Por sinal, que legal que vocês querem like aí, vocês do GE e do Globo Esporte aí. Que Deus abençoe vocês no inferno. Porque pra mim, se for pro inferno, eu dou risada. E tá tudo certo. Então é o seguinte, dá pra entender que um time que não vem jogando bem, e não jogou mesmo, contra o Porto jogou bem? Acho que foi a melhor partida. Os 20 finais minutos de cada tempo. Foi a melhor partida do Palmeiras. Então vamos lá. O que o Palmeiras vai ter que fazer para ganhar do Botafogo para você, Veloso? Primeiro, eu acho que passa muito pela escalação. O que vai acontecer? O Giai tem que estar no time. O Lateral direito, Aníbal tem que estar no time. Tem que estar no time. O Maurício tem que estar no time. Flávio Lopes tem que estar no E time. o Flaco tem que estar no time. Certo. Se ele escalar o time que hoje são os que estão melhores para jogar, o Palmeiras tem condição de render bem e aí sim passar pelo Botafogo. Certo. E para mim o Palmeiras tem um time melhor que o do Botafogo. O Palmeiras, tá? Que empatou com o Inter Miami, vai subir aqui os números das mudanças que o Palmeiras fez, mas que durante a competição têm sido efetivas. Então os gols saem de pessoas que estavam no banco. Flaco, o Paulinho, o Maurício, e mais uma vez esses personagens foram importantes, especialmente, óbvio, Paulinho e Maurício no jogo de ontem. Vamos ouvir os personagens do Palmeiras para a gente começar a desenhar o que foi o Alviverde nessa última rodada. Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer. Faltou mais intensidade nossa no primeiro tempo, faltou um pouco mais de se entregar mais, né? Não deixar eles tanto com a bola, que a gente sabia que eles com a bola seria muito difícil. Não tem como eu estar 100% fisicamente, porque até hoje eu só joguei um jogo titular na temporada, e esse jogo, de alguma forma, custou um pouco caro o pós. Independente da minutagem que eu for jogar, né, contra quem for, eu vou estar sempre disposto a ajudar o Palmeiras. O jogo terminou empatado, então o Palmeiras a liderança do seu grupo. Gustavo Zupac ao vivo aqui no nosso telão. Zupa, hoje é aniversário de Lionel Messi, que esperava talvez ter tido um presente melhor, né? Você já está muito bem de cenário, mas o jogo eu acho que ele tomou caminhos que assustou a galera lá no estádio, né?
Sem dúvida, Mari. Um ótimo dia a você e a todos, seu fã de esportes. Parabéns para o meu amigo Lionel. Foi um prazer vê-lo jogar de perto mais uma vez. É um capítulo à parte do jogo, né? Tem o jogo e tem o observar do Messi. As duas coisas são muito legais. E a gente está aqui em Wynwood, né? Um bairro aqui de Miami, um bairro industrial, antigamente industrial, de muitos galpões, que hoje serve de várias galerias de artes expressadas também através de pinturas em muros e paredes. E o Messi é o nosso cenário, porque foi difícil para o Palmeiras, hein? O Palmeiras foi pior do que o Inter Miami. No meu entendimento, se o jogo tivesse que ter um vencedor, o vencedor seria o Inter Miami, pelo que foram os 90 minutos. E o Abel admitiu erros, né? Especialmente no primeiro tempo, mais uma vez, tal qual o jogo da última rodada contra o Al-Ahly, o Abel admitiu que no primeiro tempo as coisas não funcionaram. E a nossa tela mostrou aí, mais uma vez, o Palmeiras viveu, nos 3 jogos, né? O Palmeiras viveu o seu melhor momento do jogo a partir do instante em que os jogadores vieram do banco. E aí a gente pode traçar isso como um olhar positivo, do tipo, tá vendo? O Abel fez boa leitura do que estava acontecendo, tá vendo? O Palmeiras tem um elenco capaz de mudar o jogo. Tudo isso é verdade, mas a gente pode ter o olhar negativo da coisa, que acho que de uma maneira mais ampla é o que preocupa para esse momento, que é as tomadas de decisões do Abel na montagem inicial da equipe e o risco que isso tem colocado o Palmeiras a ponto do time ter que buscar um resultado ou algum tipo de situação a partir do banco. Eu acho que esse é o principal ponto. No meu entendimento, o Palmeiras veio piorando de jogo a jogo. Jogou melhor contra o Porto, jogou mais ou menos contra o Al-Ahly, jogou mal durante 80 minutos do jogo de ontem. E isso preocupa, claro, que para o mata-mata. Palmeirense que esteve ontem, em maioria, no Hard Rock Stadium, aqui em Miami, saiu aliviado pelo poder de reação, pelo empate conquistado, pela liderança da chave, por fugir do Paris Saint-Germain, mas aquele com um olhar um pouco mais crítico percebeu que o Palmeiras não fez um bom jogo, né? O Abel falou muito sobre a dificuldade de marcar os jogadores com posse de bola e articulação da equipe do Inter Miami, e na outra ponta também. Foi um Palmeiras que, do ponto de vista ofensivo, encontrou muita dificuldade para fazer algo que não fosse Estevão tentando na individual ou ultrapassagens laterais para cruzamento. Eu não gostei do Palmeiras, é um time cascudo para mata-mata sim, mas nesse momento no Mundial a fase de grupos, em termos de desempenho, não foi como eu esperava não, Mari. Fica com a gente no papo, tá, Zupa? A gente tem alguns números também para complementar essa conversa com os atacantes de Inter Miami e do Palmeiras no jogo de ontem. Então o Messi não marcou gol, mas ele teve 2 finalizações, o Mano Alves criou, né, uma chance. O Suárez tem o seu gol, que, diga-se de passagem, um belíssimo de um gol. O Estevão, ele não tem gols, ele tem 2 finalizações. O Paulinho marca um gol, tem 3 finalizações e 2 no alvo. Entra ali na segunda etapa e também coloca o alviverde na partida. A gente chegou à conclusão que a gente não gostou do que a gente viu do Palmeiras no jogo, certo? Nem mesmo essa reação no final a gente consegue tirar alguma coisa para empolgar, para alguma coisa nesse sentido, ou é mais preocupação mesmo? Eu não gostei, eu nem consigo, assim, fica a parte positiva de ter conseguido um empate ali nos minutos finais e tudo mais, só que não consigo, não ficaria assim iludido porque conseguiu um empate. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, como o Zupac falou, né? Contra o Al-Ahly, a gente até discutia aqui por que o Palmeiras adotou aquela postura e depois o Abel explicou que foi por conta da temperatura, deu a bola para o Al-Ahly, só que ontem as questões do sem bola e com bola para mim, o Palmeiras foi muito mal. Na hora do sem bola, o Palmeiras não sabia como marcar o Inter Miami. O primeiro gol que o Palmeiras toma, você não pode tomar um gol daquele. É irreconhecível até para o Palmeiras, né? Exatamente, para um time que tem... Para o Abel Ferreira, principalmente, o trabalho do Abel Ferreira ao longo de todos esses anos. A gente vê uma solidez defensiva, enfim, taticamente uma equipe sempre organizada. Você tomar um gol com um balão para o alto, o Luis Suárez faz o pivô e o cara dispara a partir do meio campo e não tem ninguém para tomar a bola desse cara. A gente tá vendo aí a imagem? Sério, não dá pro cara sair ali do campo de ataque, dali do campo de defesa, basicamente, com a bola. Ainda machuca o Murilo. E o Murilo ainda se machucou correndo atrás dele. Enfim, eu tô falando do Palmeiras sem a bola. E com a bola, ontem voltou um Palmeiras que a gente observava no início do ano, e no final do ano passado também, que era a bola no Estevão. Dá a bola no Estevão para ver se o Estevão resolve pelo lado direito. O Inter Miami marcando muito bem com suas 2 linhas de 4, só deixando na frente Messi e Suárez, não deixava muito espaço para o Estevão. E do lado esquerdo, voltou a questão de despejar a bola no Piquerez.
Só que o Piquerez ontem, até fui buscar o número exato, tá? Foram 9, durante o jogo eu tive essa percepção de que ele estava cruzando muito mal. Foram 9 cruzamentos do Piquerez. Sabe quantos certos? Nenhum. E não é normal pra ele. Nenhum, não é normal, exatamente. Só que já é o balanço do time do Palmeiras de tentar buscar o lado esquerdo com o Piquerez, só que ontem ele estava numa noite ruim. Então o com bola não funcionou, serve ali no final um abafa, e o sem bola, essa daí, o Soares novamente, era um repeteco do primeiro gol. É a partir de um lateral. A partir de um lateral ele faz o pivô e novamente o jogador, se não me engano, era o próprio que fez o gol, que era o Allende, se eu não estou enganado, sai em disparada, porque ali o Everton fechou bem o ângulo e ele acabou chutando a bola para fora. Mas enfim, agora é mata-mata, que seja outro campeonato, porque essa atuação de ontem contra o Inter Miami foi bem abaixo. Foi bem abaixo por escolhas do Abel, que a gente conversava aqui, mais pelo meio de campo, que você colocou nessa conta, né, Mari? Foi, Mari, mais pelo meio de campo. A opção pelo Evangelista, o Abel tentou justificar ali, falando, né, sobre entender um jogo muito forte pelos corredores, enfim. Falou sobre essa característica diferente do Evangelista e do Emi Martinez, sobre o Martinez ser mais o cão de guarda, o Evangelista sair um pouco mais para caçar. Mas acho que, falando sobre o comportamento, né, da equipe, assim, acho que isso chama muita atenção. O Abel também fala sobre como o primeiro tempo ele condiciona este comportamento até o fim, né, da primeira etapa, principalmente, que depois ele tenta mexer ali. E aí sim, quando entra Paulinho, quando entra Maurício, as coisas acontecem mais pro Palmeiras. Essa parte ofensiva também ainda incomoda, né? 50 finalizações no total dos 3 jogos, com 13 no alvo. É muito pouco, né? Assim, como o Palmeiras, ele tem agredido muito menos o adversário nesse sentido de, por exemplo, a finalização do Maurício, que chega, que bate com força dentro da área. O goleiro não tem nem reação, né? O Sarri do Inter Miami. Então, assim, da parte comportamental, pra mim foi muito parecido com o jogo do Fluminense. Né? Achei que no Fluminense ainda, porque o sem bola do Fluminense também foi péssimo agora. Contra o Sam. Exatamente. Contra o Sam. Ali o Fluminense, eu acho que ele entrou interpretando o jogo com um pouco mais de facilidade. Então, abusando ali, né? Enfim, o gol sai de um toque de qualquer do Ganso. Acho que depois que marca o golaço de falta do Arias, acho que o Fluminense se cresceu um pouquinho nisso e aí pagou pelo preço na primeira etapa. O Palmeiras, eu achei que... eu fiquei muito curiosa para entender essa fala do Abel. Que os jogadores fizeram o que ele pediu, ele assume a responsabilidade e ele não conseguiu ajudar a equipe, assim... O que era isso? O que é isso, né? Pedir o quê? Para os jogadores atacarem muito, para os jogadores subirem e aí já esse abafa, a responsabilidade era desses primeiros homens de marcação, porque estourou muito, né? Ficou o meio de campo muito esvaziado, mas além disso, o Palmeiras assistiu muito o Inter Miami. A trocar passes, a cadenciar o jogo, voltava para trás, toque de lado... fazia a bola circular, e o Palmeiras assistindo, não teve ninguém ali que deu um pique para agredir, para incomodar, para interceptar, enfim. Então, achei um primeiro tempo bem ruim do Palmeiras, não só na parte tática. Ô Zupac, é claro que isso aqui a gente vai entrar na casa da suposição, né? Ninguém tem a resposta disso. Mas dá pra gente pensar, será que o Palmeiras pensou que era um jogo de parceiros ali? Eu tô classificado, você tá classificado, se a gente empatar, vamos ficar numa boa, vez ou outra eu dou uma escapada. O que pode ter justificado esse Palmeiras mais passivo, que não é uma característica do Palmeiras do Abel? Pois é, justamente por não ser uma característica do Palmeiras do Abel e não ser o perfil desse grupo de jogadores também, né? Acho que o Palmeiras tem o Palmeiras como clube, né, como departamento de futebol, tem uma característica de contratar jogadores de maneira muito criteriosa em relação ao perfil deles, né? Eles podem vingar ou não vingar, a gente pode discutir parte técnica de um ou outro, mas o Palmeiras costuma contratar jogadores com um perfil próximo àquilo que o Abel espera que eles tenham, em termos anímicos, comportamentais. Então eu sinceramente não acredito que o Palmeiras entrou pensando que vamos empatar esse jogo no mínimo, porque para os caras também não interessa. Até porque tem a primeira colocação em jogo, sabe? E, além da questão do dinheiro. E convenhamos, você, assim, não é demérito a ninguém, até porque o Botafogo venceu. Mas uma coisa é você se encaminhar para um confronto nacional, enfrentar o Botafogo, seja para o Palmeiras, seja para o Inter Miami, enfrentar um time da América. Outra coisa é você pegar o PSG, tem diferença. Então não é, vamos empatar e classificar os dois e vamos embora. Valia a primeira colocação
para ambos. Eu penso mais na parte tática mesmo, em cima do que a Mari e o Jailson falaram. O Abel especificou, né, essa dificuldade do Palmeiras quando ele citou que os jogadores de frente do Inter Miami, especialmente Messi e Suárez também, mas o Segovia, eles voltavam bastante para receber essa bola e trabalhar com ela de pé em pé, numa zona mais atrasada dos meios-campistas do Palmeiras. E o Palmeiras e o Abel não instruiu bem os seus jogadores para fazer esse movimento, né? O Abel falou que os meias estavam saltando muito para marcar, tentando marcar, acho que um pouco mais adiantado, e o time do Inter Miami veio trabalhar essa bola com muita qualidade no espaço criado. E quando você tem adversários desse nível, Busquets, especialmente em controle de bola, Busquets, Luis Suárez, o Segovia, que é um bom jogador, não é o Segovinha, né? É o Segovia venezuelano, que é bom jogador, Telesco Segovia, né? Que é da equipe do Inter Miami. A característica do Inter Miami com bola é essa. O que você não pode permitir é que esses jogadores tenham tranquilidade para o manejo de bola. E isso aconteceu, sobretudo no primeiro tempo, e o Palmeiras teve dificuldade. E teve dificuldade para agredir também. E aí eu acho que vem um outro ponto da escalação, né? Porque das trocas, o Evangelista pelo Emiliano, ele explicou, e é uma parte tática, e aí vai da preferência de cada um. Acho que a questão do Marcos Rocha pelo Giai, ninguém questionou, porque o Palmeiras vinha sofrendo pelo lado do Giai nos dois jogos, né? Contra o Porto, com o Rodrigo Mora, contra o Al-Ahly, com o Trezeguet, no lado do Giai, e ele coloca o Rocha pela experiência para dar mais solidez nessa marcação por hora. Mas ele insiste no Rafael Veiga e de novo não deu certo, né? Assim, é o segundo jogo seguido que o Abel escala o Veiga como titular, com poucos argumentos táticos para sustentar, e 45 minutos depois ele desiste, né? É claro que... E o Abel falou, mas o Maurício, quem garante que o Maurício como titular jogaria o que ele jogou vindo do banco? Tem jogadores que entram e melhoram o time e o técnico tem que considerar isso. É verdade, mas o jogo, mais uma vez, o jogo não era pro Veiga. O Veiga não tá num bom momento e o Abel insistiu com algo que não vinha dando certo, né? Então acho que com e sem bola, as tomadas de decisão estratégicas do treinador não deram certo e ele foi obrigado a corrigir durante o jogo. Que bom para ele, para o Palmeiras, que ele é capaz e que o banco é capaz de dar respostas. Mas mais uma vez a gente viu o Abel tendo que corrigir a consequência das próprias escolhas. E o Inter Miami, que é um time que costuma ser permissivo na sua natureza, no seu contexto aqui nos Estados Unidos. Ontem o Mascherano montou um time de Libertadores para enfrentar o Palmeiras, 9 sul-americanos, só o Busquets e o Allen não eram sul-americanos, e sem bola o time trabalhou as linhas muito bem montadas. O Redondo fez um belo jogo, o Falcão fez um belo jogo, o Redondo foi a escolha no lugar do Cremaschi. O Mascherano trabalhou melhor que o Abel ontem, mas a qualidade técnica dos jogadores do Palmeiras deram ao time o empate na reta final. Que me incomoda. Porque dá a sensação de que no Palmeiras o melhor é o que não tá. É o Vitor Roque que tá no ataque. Mas o Flaco Lopes tá melhor. Aí bota o Flaco Lopes. Mas tinha que ser o Paulinho. Aí entra o Paulinho. Aí o Paulinho vai estar cansado, não sei o que. Mas esse jogo era do Flaco. Mas o Paulinho não dá pra jogar mais. Não dá pra jogar. Aí vamos colocar o Maurício. Não, tá, eu não tenho garantia que vai jogar isso. Vamos colocar agora o Rafael Veiga. Não, mas eu acho que era o Maurício esse jogo. Não, mas o Palmeiras tá me dando a sensação de que, principalmente no setor ofensivo, você toda hora fica buscando quem vai ser a sua resposta. Me dói muito falar isso, mas, cara, o Vitor Roque é uma baita decepção pra mim até agora. Porque foi muito dinheiro. Uhum. E se tinha um time que pudesse talvez ajudá-lo tem uma nesse finalização sentido, dele ontem que sai pra lateral. Que sai pro lateral, cara. Não sabe? Aquele ali ficou na dúvida, né? Ele não fez nenhuma coisa nem outra, nem cruzou nem chutou. Eu insisto no que eu falei no linha até. Eu queria... Ontem até aconteceu... Não, mas a questão do Vitor Roque junto com... Aguenta agora, hein? Criamos. O Vitor Roque junto com o Flaco, sabe? De deixar o Flaco de referência e ver como funcionaria o Vitor Roque. Ontem até ele estava com um pouco mais de liberdade. Eu senti ele um pouco mais à vontade de participar um pouco mais do jogo. Não ficar ali preso como referência. Não estou falando que isso vai ser a desculpa para ele subir de produção e começar a fazer um gol atrás do outro. Mas, já que não está dando certo, talvez experimentá-lo dessa forma. Ontem a questão do Giai, o Zupac falou, o Giai tinha amarelo, né? O Giai tinha amarelo. Então acho que o Abel Ferreira também já pensou em poupar o Giai para não ficar fora das oitavas. Então tem essa troca do Marcos Rocha. E em relação às outras, eu concordo. Eu não entendi a do Veiga. A do Veiga e o Abel se apoia na experiência, né? Ontem eu achei até que faltou argumento pro Abel defender a escolha do Veiga ontem, porque ele fala algumas vezes, experiência. Aí depois ele fala do jogo físico, enfim, né? Você falou de bola parada, não foi você que falou? Eu já tô confundindo não, também. Ou foi o Donk? De ontem não. Já não lembro também, mas enfim, alguém tava falando... Foi o Breler em relação à bola parada no jogo contra o Al-Ahly, né?
Mas ontem eu não consegui entender, porque realmente o Veiga não vive um bom momento e o Maurício não está sendo um absurdo, mas está desempenhando melhor do que o Veiga. E o Evangelista, para mim, ele, além do Evangelista não conseguir entregar ofensivamente o que o Richard Rios entrega, ele tirou o Richard Rios de ter um pouco mais de espaço à frente. Porque o Richard Rios ficava um pouco mais preso na marcação. Sim. E quem saía um pouco mais era o Lucas. Vamos com a Vicky Leite também, porque ela vai trazer pra gente repercussão aqui da torcida do Palmeiras, direto da cidade de São Paulo, e como que, enfim, o torcedor viu essa noite gelada e assustada do Palmeiras pelo Mundial. Vicky? Exatamente, Mari. Passaram alguns torcedores aqui agora há pouco, né? Não segurei pro nosso ao vivo, porque a galera já tá em dia útil, horário de trabalho, mas o pessoal falou que foi difícil ontem segurar o coração, principalmente porque até então passar em primeiro, né, era um bom negócio. Continua sendo, porque o Palmeiras só queria, obviamente, ganhar. Por que é o bom negócio? Enfrentar o Botafogo, a gente já fala disso. E aí o jogo do Porto e do Al-Ahly rolando ao mesmo tempo, então a galera ligada em duas telas ali, com medo de repente, quem sabe o Porto acabava fazendo a diferença, enfim, o Palmeiras não conseguisse se classificar, então foi um dia de sufoco. Bate muito com o que o Zupa falou, com o que o Gelson falou também, a Mari, enfim, sobre essa questão de como o Palmeiras se portou, e isso assusta um pouquinho pensando na continuidade da competição. Vai enfrentar o Botafogo, não é um adversário fácil, tem estatísticas que colocam o Botafogo à frente nesse duelo. Mas antes disso, a Lili Nascimento assistiu a esse jogo ontem ao lado de palmeirenses e de um muito especial, seu Ademir da Guia. Vamos ouvir. Amigos do Sport Center, muita emoção também aqui em São Paulo, acompanhando a partida entre Inter Miami e também o Palmeiras. E aqui, Ademir da Guia, ídolo palmeirense, veio para assistir esse jogo. E antes da bola rolar, eu lembro aqui, Ademir, que antes da bola rolar, se falava muito em 2-0, o torcedor falando em 3-1, mas quando o jogo começa, o Inter Miami consegue abrir o placar, 2 gols de vantagem. Como é que você enxergou essa partida? Eu entendo que é uma partida realmente muito difícil, muito complicada, mas o que a gente percebeu é que todos nós estamos de parabéns. A nossa torcida lá foi gigantesca, espetacular, esteve junto com a equipe. Os jogadores, mesmo saindo perdendo, conseguiram, de uma maneira espetacular, o empate, que era importante realmente, que nos dá essa possibilidade de continuar no torneio. Eu até realmente preferia o Botafogo. Agora, fácil não vai ser. Tem que se empregar, tem que lutar, a torcida ajudando, a sorte também ajudando. Tá muito cedo ou já dá para dar um palpite pro jogo contra o Botafogo? Então, nós estamos no 2, né? Era 2, agora mais 2. Eu vou ficar no 2. Ficar no 2-1, tá muito bom. E o mais importante eu não falei. E o quê? Já tem. Cheguei e dei sorte, acho que vou ter que voltar aqui contra o Botafogo. Vai voltar, então pronto, nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário e, se Deus quiser, com mais uma vitória. Então tá bom. E nos canais ESPN e Disney Plus com o Fã de Esportes. Tchau! Gosta de uma resenha, Lili Nascimento, ao lado, então, desse histórico camisa 10 do Palmeiras, Ademir da Guia. Bom, o que eu tava falando sobre o Botafogo, que ele mesmo disse, né, que também preferia pegar o Botafogo, apesar de ser um adversário que o Palmeiras conhece muito bem, os números são a favor, sim, do time carioca. Desde 2023, foram 7 jogos, apenas uma vitória do Palmeiras, mas uma das mais importantes, né, aquela fatídica de 4-3 no Campeonato Brasileiro, que, enfim, fez o Botafogo acabar perdendo o título e o Palmeiras conquistando, então, o título daquele ano. Então, diante disso, vou jogar para vocês também, né? PSG, Botafogo, difícil escolher um adversário desses, ainda mais numa competição como essa, né? Beijo para vocês, amigos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que ontem, no sufoco ali, mostrou que, mais uma vez, até no Super Mundial de Clubes, o time do Palmeiras mostra que o jogo só acaba quando o juiz apita o final do jogo, né? Porque um jogo que parecia quase improvável uma virada, né? Enquanto estava 1-0, veio 2-0, mas os caras foram buscar um empate, né? Rapidinho ali, um gol atrás do outro. O time do Palmeiras buscou empate e olha lá, tá?
esse jogo ficou com cara que se tivesse mais uns 10 minutos, o time do Palmeiras certamente buscaria uma virada extraordinária, mas não conseguiu, né? Mas graças aí aos critérios de desempate, o Palmeiras conseguiu aí a liderança do grupo, né? Aí aos critérios de desempate, os confrontos diretos, o Palmeiras conseguiu a liderança do grupo e agora vai pegar o time do Botafogo nas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes. Mas e aí, o que é que vocês acharam de tudo que a mídia está falando aí desse confronto contra o time do Botafogo? O que é que vocês acham aí também? O que é que vocês acharam aí do jogo de ontem? Parecia que o time do Palmeiras estava perdido dentro de campo. O Abel Ferreira totalmente, acho que não conseguiu chamar os jogadores para a partida, né? Mas acertou demais quando colocou o Paulinho no segundo tempo. O Paulinho mudou totalmente o jogo, o Paulinho mudou totalmente a dinâmica da partida, né? A entrada do Paulinho em campo mudou totalmente o jogo, foi outro jogo, o Palmeiras ficou mais agressivo, o Palmeiras ficou mais ofensivo. Ali teve uma hora que ele falou com o Estevão, pediu para o Estevão abrir mais nas pontas, o Estevão começou a jogar um pouco melhor, mas o que o Palmeiras conseguiu foi um empate, e esse empate, graças aos resultados, deu a liderança do grupo e agora vai enfrentar o time do Botafogo. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar para esse jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Botafogo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima!